surgindo novos, porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma nova peça, né? E a gente vai pondo, assim. Então, sei lá, talvez a gente coloca o Kaique, uma cena do Zé Lucas, não sei, mas não coube todo mundo, né? O Kaique, ele fez Malhação, né? Obviamente, né? Ele começou na Malhação, depois... Ele fez Malhação, fez, ele já né? foi pra Um pouquinho, né? Um pouquinho, fez né? um pouquinho ali. E já explodiu rápido, assim, já né? explodiu, fez A Fazenda... cara, acho que ele foi pro BBB, Power Couple, Ex de Férias com Ex. Ele já ticou todos os reality possíveis. E super entusiasmado, assim, com o grande sucesso que Com a carreira vem lhe oferecendo, dele. né? Exato. Uma carreira que vai ser perene na cabeça dele, né? Ele viaja o Brasil lançando loja, feira do agasalho, ele é presença VIP. A carreira dele de ator, né? É presença VIP, né? E o Wesley, ele é Guarulhos ou Capão Redondo, né? Meio cara, não, assim, Wesley, né? eu sou da Zona Norte ou de São Restinga, Paulo. lá em Porto Alegre, Restinga, talvez. Pode ser, né? Porto Alegre é Vileiro, né? Que chama lá. Né? Quando é da Quebrada. É, total, Vileiro. Vileiro, né? Em São Paulo é da Quebrada, né? Eu sou da Zona Norte. Rio Suburbano, né? Isso. Suburbano. Então eu brinco. O Wesley, eu me inspirei no Wesley em 2 caras que trabalharam comigo. 3 caras, né? Um que estudou comigo, que era lá do meu colégio, já tava no colegial, sabe? Ia mal na escola. E sabe quando você já sai do colégio bom e vai estudar à noite, trabalhar de dia? E aí na sua sala só tem pichador. Tudo fudido, só gente roda. Que tá fudido com droga. E umas minas que tiveram filho, engravidaram, perdeu o ano letivo e tal. Nem então, o professor vai, cara. Era só maloqueirada. Nem o professor vai. E aí era uma baita escola de maloqueiragem. Foi ali que me apresentaram Racionais, Sabotagem, porque eu vim no rap pra caramba. Maravilhoso. E o Wesley me lembra isso, e um cara que trabalhava comigo no restaurante, que também era da Zona Norte, e ele falava assim, meu apelido, eu tenho uns tique nervoso, você já reparou, eu dou umas piscadas. E meu apelido no restaurante era Pisca, né? Pisca? Pisca, e era Pisca-sauro, porque tinha o drink, o Pisco Sour, e eu virei o Pisca-sauro. Aí eu trabalhava com ele, o Andrezinho, ele chegava pra mim e falava: Ei, Pisca, moleque, segura as pontas aí, segura o reggae aí, que eu vou fazer um rock and roll. Sabe? Aí eu falava assim, mano, por que ele não fala? Atende os clientes que eu vou fumar um cigarro. Tudo tinha uma gíria, sabe? Sim. Então eu achava muito bom isso, cara. Era o André, o chefe, que ele chamava todo mundo de chefe. E aí fui me inspirando um pouco neles, e na pandemia a gente começou a fazer muito... Esses personagens da pandemia surgiram, de novo, por uma necessidade de sobrevivência. A gente fazia sketches, todas... com câmera, microfone, equipe, figuração, locação, não sei o quê. Surgiu a pandemia, a gente não podia nem contracenar. Total, né? E a gente ficou um mês sem gravar e falamos, velho, mas a gente não vai postar nada, não estamos trampando, precisa entrar uma graninha e tal. Aí eu lembro que eu falei, cara, e se a gente fizesse uns monólogos? Aí a minha ideia ainda era a gente fazer os monólogos, tipo, olha que delírio. A gente iria no térreo do prédio do Lahan, o Felipe, que é o nosso sócio diretor de fotografia, ia ligar a câmera, dar o rec, ele saía, aí a gente vinha com a máscara e gravava e tal. Aí o Barros falou, não, mano, isso vai ficar nada a ver. O Felipe manda o equipamento pra nossa casa, a gente aprende a fazer e grava. E foi assim que a gente fez. Na verdade, eu nunca fiz isso. Eu gravava com o Barros, porque eu casei antes da pandemia. Quando surgiu a pandemia, eu tava reformando um apartamento. Então não tinha como morar lá. A Maria, minha esposa, voltou pra casa dos pais, eu fiquei tipo uns 6 meses terminando a obra, eu e um pedreiro. Aí... Tu metendo a mão? Metendo a mão, eu e massa, ele, fazendo... Não, mas salpicando. Ele fez o grosso. Eu fiquei naquela coisa, o cimentinho queimado, sabe? Mas ficava eu e ele ali. Tá, mas não acochambrou, né? Pegou junto um pouco, né? Não, peguei um pouco e tal, fui ajudando ele e tudo mais. Aí eu gravava com o Barros e às vezes eu ia na casa do Felipe também, já colocava máscara. A gente não saía, a gente respeitava a pandemia e tal, a gente ficava gravando entre a gente. E aí foi aí que surgiu. Tipo, mano, na pandemia surgiu o Wesley, porque daí a gente pegou personagens que tinham a ver com aquele momento. Então o Wesley era entregador, todo mundo pedia comida na pandemia, né? O Lahan fez o cara que vivia de pijama, deprimido, o Eugênio, né? Aula online dos filhos, aquele cara convive com a família. Leonor. O Barros tinha o Gersão dos anos 80, que o cara tava em isolamento desde 1986. Extremista da direita também, né? Isso, extremista. Febre amarela total, mata, né? tal. Total. Ele é um tiozão, ele é um conservador, velho. tiozão, né? Todo mundo tem um tio assim. Exato, então ele tem dificuldade de lidar com essas coisas. Pô, hoje em dia é todes e tal. Que mais? Vieram vários, velho. Eu ressuscitei o Kaique nisso, que aí ele virou o cara das publis, que os artistas viraram o cara da live das publis, né? Então foi na pandemia que a gente deu essa fidelizada nesses personagens, assim. Cara, esses bastidores aí são muito ricos, cara. É legal, e você vê como é sempre uma consequência de uma caramba, dificuldade cara. Que surge a criação de alguma coisa, né, cara? Porra, é impressionante. Muito bom. E como é que vocês três se conheceram superficialmente, assim? Quando é que tu viu a primeira vez o De Barros e o Lahan? Tu não vem me dizer que tu viu ele na novela, né? Cara, posso falar? Tu viu ele na novela mesmo? Não, o Lahan fez muita Globo, né, com a cara? Juliana nos anos Paes. 2000 ali, celebridades e tal. Tanto é que uma vez, vou só adiantar. Eu conheci mesmo eles
substituindo o De Barros numa peça que eles faziam juntos, que era um fenômeno. O espetáculo ganhou todos os prêmios em São Paulo, tal, de uma companhia chamada Velha Companhia, que depois que eu substituí o De Barros e o Larran, eles foram fazer outros projetos e eu fiquei 10 anos na companhia. Durante esses 10 anos do Embrulho, eu continuei na companhia, eu fiz mais 4 peças com eles. E aí eu substituí o De Barros, ele foi fazer uma novela no Rio e tinha uma série de viagens pelo interior de São Paulo. Eu entrei no lugar dele, eu dividi a quarto com o Larran. E a gente só falava merda, velho. A gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, tal. E aí eu tinha um amigo, o Yuri, amigo meu também, comediante e tal, e a gente já pensava em fazer alguma coisa. Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa na internet. Mandei um texto que eu tinha de teatro, o Larran falou, putz, não sei se é isso, tal. Vamos fazer alguma coisa na internet. E, cara, era uma época, não adianta, é o que a gente sempre fala, o Porta dos Fundos é uma referência. Eles tiveram uma visão de, cara, dá pra construir aqui no YouTube, fazer o que não estão deixando a gente fazer na TV. Então, obviamente, todo mundo que trabalhava com humor olhou pra aquilo e falou, caralho, velho, os caras foram pra internet. Só que era uma época que você ainda não tinha celulares com essas câmeras. Você lembra? Isso aqui surgiu na pandemia. Total. Reels, não sei o quê. Quem tava no YouTube tinha que ter um mínimo de estrutura, assim, pra gravar. Então, a gente... Tava todo mundo meio que desenvolvendo uns projetinhos no paralelo. Então, eu tava conversando com o diretor dessa companhia, o Kiko, e o Fabinho, que era um outro ator, amigão nosso, pra gente tentar desenvolver uma série. O Larran fazia uma peça com o Fabinho também, e ele, o Barros e o Kiko estavam tentando desenvolver uma outra coisa. E eu com o Yuri. Aí eu e o Larran e o Yuri, a gente fez umas 2 reuniões, aí o Yuri ia pro Rio fazer uma parada e tal. Aí o Larran chegou e falou, cara, sabe um cara que eu também tenho umas ideias de ter uns projetos? É o Barros. Eu falei, mano, vamos chamar ele. Aí foi quando a gente sentou os 3 e começamos a chamar, é isso aqui, o núcleo artístico, vamos ser nós 3, fato. E tinha o Fabinho Herford, que a gente chama ele de Quinto Beatle, olha a pretensão nossa, que ele saiu fora, como se a gente tivesse mó bem, mas é a nossa piada. Mas ele saiu fora depois de um tempo. E aí a gente pensava, porra, a gente precisa de um quarto sócio, alguém que vai ser diretor de fotografia e tudo mais. E a gente chamava uns diretores que a gente já tinha trabalhado, mas é isso, ainda vem com aquela cabeça do mercado. Olhava o projeto, falava, meu, tô super dentro, vejo aí uma produtora, tal. A gente falou, não, você não tá entendendo. A gente quer fazer, a gente. Aí o cara falava, eu? Tem que botar a mão na massa? Não. Aí eu já sempre fiz uns freela pra agência de publicidade, já fazia algumas coisinhas, uns videozinhos e tal. E esse meu amigo Yuri, uma vez eu vi um vídeo dele na internet com os amigos. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, cara, o que é esse canal novo que vocês vão abrir, mano? Ah, não é um canal, é uma brincadeira, tal. Eu falei, nossa, mas vocês contrataram uma produtora pra gravar um conteúdo, tipo, e nem tinha roteiro, né? Ele falou, não é uma produtora, cara, é um cara que captou pra gente. Eu falei, tá bom, mas vocês contrataram alguém pra fazer o áudio e tal, e... Aí ele falou, não era outra pessoa, era esse mesmo cara. Eu falei, esse mesmo cara captou e fez o áudio? Ele falou, tá, mas aí vocês pagaram alguém pra editar, finalizar a cor, mixar o som. Ele falou, não, velho, esse cara fez tudo isso, me dá o contato dele. Aí chamei o Felipe, eu lembro que até hoje eu liguei pro Felipe, eu falei assim, cara, mentira, eu ainda, antes de apresentar ele, a gente fez um trampo pra uma agência. E o Felipe, ele é muito sério, não tem nada a ver com a gente, ele é um cara mais sério. E eu lembro que eu fazendo minhas piadas e tal, e ele não ria de nada. Eu falava, nossa, esse cara me odeia, né, velho? Vai ser o único trampo que a gente vai fazer. Aí eu lembro que eu cheguei pros caras e falei, mano, tem um cara bom. Filmava casamento. Mas filmava casamento tão bem que você se iludia, você tem vontade de casar no dia seguinte, velho. Aí eu falei, pros caras, esse cara aqui, olha esse vídeo de casamento. Eu lá, nossa, ele é bom mesmo. E ele fazia uma parada muito diferenciada, ele tem uma sensibilidade muito boa, além de uma fotografia linda. E aí eu falei assim, cara, vamos chamar ele, velho. Ah, mas será que ele curte humor? Eu falei, não, ele não curte humor.